sejam todos bem-vindos ao curso de Primeiros Socorros. Eu me chamo Tamires Paiva e hoje eu vou apresentar aula para vocês em caso de queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. Bom, o que são queimaduras? Queimaduras têm por conceito todas as lesões na pele ou de outros tecidos orgânicos causados por contato com agentes de fonte de energia, sejam elas químicas, físicas ou biológicas. E aí essas queimaduras elas podem resultar na destruição parcial ou total da pele, acometendo inclusive as camadas mais profundas da pele, como por exemplo o tecido subcutâneo, que é o tecido que fica abaixo da pele, e pode atingir os músculos, tendões e ossos. Aqui a gente tem a classificação por agentes externos, que como eu já havia citado, são classificados em físicos, químicos e biológicos. Nos físicos, a temperatura tanto vai ser quente como fria, e aí pode ser ocasionado por objetos aquecidos, vapor, água quente, chama, etc. Na eletricidade, por corrente elétrica, raio, na radiação pelo sol, aparelhos de raio-x, raios ultravioleta, nucleares. E a classificação dos químicos são ocasionados por produtos químicos, como ácido, bases, álcool, gasolina. E a classificação dos biológicos são ocasionados por animais ou vegetais, como, por exemplo, lagarta de fogo, água-viva, medusa e pimenta. E aqui a gente tem a classificação das queimaduras segundo sua profundidade. As queimaduras são classificadas em queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. E aqui a gente tem essas três imagens representando internamente essas queimaduras nas camadas, de acordo com a sua classificação. Na queimadura de primeiro grau, ela vai possuir como sintoma eritema, que são manchas vermelhas, dor e ausência de bolhas. A de segundo grau, ela vai ter uma aparência mais vermelha, com dor, inchaço, bolhas e superfície úmida. E a de terceiro grau, ela vai ser mais escura, não vai possuir dor, seca e vai ter pouco inchaço. A queimadura de primeiro grau, ela não costuma apresentar sintomas graves, tanto que ela é uma das queimaduras que pode ser tratada em casa com os procedimentos corretos, sem precisar recorrer ao hospital com urgência. Isso tudo acontece porque ela atinge a camada da pele, a epiderme, que é a camada superficial, a primeira camada da pele, como a gente pode observar aqui. E aí ela vai possuir como sintomas, onde foi atingido no local, vai surgir manchas vermelhas, ela chega a descamar, mas não desenvolve bolhas, e vem acompanhada com uma dor com calor. E aí ela volta normal na pele, sem deixar cicatriz, e a descamação dela costuma acontecer de 4 a 6 dias. E aqui a gente tem essas duas imagens da queimadura de primeiro grau. Essa imagem aqui, ela é uma queimadura ocasionada pelo sol, e a maioria das queimaduras que ocorrem por conta do sol, elas são consideradas queimaduras de primeiro grau. Ressaltando também que numa queimadura de primeiro grau, ela pode sim precisar recorrer ao hospital. Isso tudo vai depender da extensão e da gravidade dela. A gente tem aqui a queimadura de segundo grau, ela atinge totalmente a epiderme e parcialmente a derme. A derme é a segunda camada da pele. E essa queimadura ela é mais profunda quando ela atinge a derme, e ela é comparada com a de terceiro grau, quando é mais profunda. E aí ela tem como sintomas apresentando inchaço, bolhas, erosão ou ulceração. E a sua dor e vermelhidão comparadas com a de primeiro grau. E aí, em relação ao seu processo de cura, em comparação à queimadura de primeiro grau, ele é bem mais lento, acontecendo de 2 a 4 semanas, mas não costuma deixar marcas. Porém, pode deixar sequelas, como, por exemplo, a discromia, que é alteração na coloração da pele superficial, e cicatriz profunda. E aqui a gente tem essas duas imagens, né, representando essas sequelas e seus sintomas. E essa aqui é atingindo totalmente a epiderme e parcialmente a derme. Aqui a gente tem a queimadura de terceiro grau. Ela é a queimadura mais grave, porque ela destrói todas as camadas da pele, atingindo até o tecido subcutâneo e aí podendo chegar nos tendões, nos ligamentos, músculos e os ossos. E ela tem como sintomas causar lesão branca, marrom, seca, dura e inelástica, como apresentado nas duas imagens ali.
e ela é indolor. Essa ausência de dor acontece devido à profundidade da queimadura, que lesa todas as terminações nervosas, que são responsáveis por conduzir sensação de dor. E aí não há regeneração espontânea, necessita de enxertia, que no caso é o transplante de pele. E se não houver essa cirurgia, a cicatrização dela ocorre, mas de forma muito lenta, fazendo retenção apenas nas bordas. E aqui a gente tem ela atingindo todas as camadas. E além da classificação por grau das queimaduras, da sua gravidade, existem também outros fatores que podem agravar, como, por exemplo, os fatores extrínsecos e os fatores intrínsecos. Os fatores extrínsecos são aqueles fatores que não estão relacionados ou foram ocasionados por causa da queimadura, mas podem agravar. Que no caso são fatores que já existiam, que como, por exemplo, a idade, o estado nutricional, o estado imunológico, diabetes e outras doenças crônicas, uso de medicamentos, esteroides, quimioterapia, alcoolismo e tabagismo. E os fatores intrínsecos são os fatores que estão relacionados com a queimaduras e foram ocasionados por causa da queimaduras e podem agravar, né? E como, por exemplo, a dimensão e profundidade da lesão, tipos de tecido lesado, localização da lesão, infecção local, grau de contaminação, presença de secreções, necrose tecidual, falta de oxigenação, tensão na ferida, hemorragia, corpos estranhos e hematomas. Em relação à extensão das lesões, foi criada uma regra por um cara chamado Wallace, e ela é a regra de Wallace, mas ela é mais conhecida como regra dos 9. Ela é uma ferramenta utilizada com o objetivo de quantificar a área total da superfície corporal. E aí, a partir daí, ela mede uma queimadura, de acordo com uma queimadura, de acordo com a queimadura que foi atingida na parte do corpo. E aí tem as áreas nobres, que são os olhos, orelhas, face, pescoço, articulações e órgãos genitais, ossos, músculos e nervos. Essas áreas nobres, elas equivalem a 1%. E aqui a gente tem a quantificação dessas porcentagens no corpo, e a gente pode observar aqui que varia de acordo com a idade, que a gente tem um adulto, uma criança de 6 anos, uma criança de 3 anos e um bebê menor de 1 ano. O adulto aqui, né, a cabeça dele equivale a 9%, seus membros superiores, cada um 9%, tronco, frente e trás, cada um 18%, os dois juntos 36%, e seus membros inferiores 18%. E aqui, né, vai diminuindo, e a gente chega aqui na criança, a cabeça dela equivale no bebê, a cabeça dela equivale a 18%, seus membros superiores 9%, tronco frente e trás 36% e os membros inferiores 14%. Aí é que a gente tem um exemplo de como calcular a área queimada no corpo. Antônio queimou a cabeça, o membro superior direito e o membro inferior direito. Qual a superfície corpórea queimada de Antônio, conforme a regra dos 9 em um adulto? Ou seja, Antônio ele é um adulto, e aí ele queimou a cabeça, que equivale a 9%, e aí a gente vai somando esses resultados. Aí pega 9%, mais seu membro superior direito, que é 9%, e seu membro inferior direito, que é 18%. E aí, somando esses três, a gente chega a um resultado de 36%, ou seja, o Antônio ele queimou 36% da superfície corpórea. E aqui a gente tem um diagnóstico quanto à complexidade das queimaduras, que são classificados em pequeno queimado, médio queimado e grande queimado. Para uma vítima ela ser classificada em pequeno queimado, ela tem que ter tido uma queimadura de primeiro grau em qualquer extensão e em qualquer idade. Ou uma queimadura de segundo grau, com área corporal atingida até 5% em crianças menores de 12 anos, ou 10% em maiores de 12 anos. No médio queimado, a vítima ela tem que ter queimadura de segundo grau, com área corporal atingida entre 5% a 15% em menores de 12 anos, ou entre 10% a 20% em maiores de 12 anos. Ou qualquer queimadura de segundo grau, envolvendo mão, pé, ou face, ou pescoço, ou axila, ou grande articulação em qualquer idade. Ou queimaduras de terceiro grau, que não envolva face, ou mão, ou períneo, ou pé, com até 5% da área corporal atingindo em crianças até 12 anos, ou com até 10% da área corporal atingindo em maiores de 12 anos. E o grande queimado, que ele já é bem grave,
a vítima ela tem que ter ou queimadura de segundo grau, com área corporal atingida maior do que 15% em menores de 12 anos, ou 20% em maiores de 12 anos. Queimadura de terceiro grau, com área corporal atingida maior do que 5% em menores de 12 anos, ou 10% em maiores de 12 anos. Ou queimadura de segundo grau ou terceiro grau atingindo períneo em qualquer idade. Ou queimadura de terceiro grau atingindo mão, ou pé, ou face, ou pescoço, ou axila em qualquer idade. Ou queimaduras por corrente elétrica também. A gente também tem uma observação que, além das coisas que eu falei, para a vítima ela ser considerada um grande queimado, ela também pode estar nas seguintes situações, como, por exemplo, da lesão inalatória, ou politrauma, fratura óssea em qualquer localização, trauma craniano, choque de qualquer origem, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, diabetes, distúrbios da coagulação e hemostásia, embolia pulmonar, infarto agudo do miocárdio, quadros infecciosos graves decorrentes ou não da queimadura, síndrome compartimental ou do túnel de Carpo, associada ou não à queimadura, doenças consumptivas ou qualquer outra afecção que possa ser fator de complicação à lesão ou ao quadro clínico da queimadura. E aqui a gente tem os cuidados gerais em qualquer tipo de queimadura, no caso seriam os primeiros socorros iniciais, né? Que como, por exemplo, inicialmente remover a fonte de calor. Se a vítima tiver com as vestes pegando fogo, ela deve se rolar no chão, nunca correr ou ser envolvida com cobertores que pode ativar as chamas. E as vestes devem ser retiradas desde que não sejam aderidas na pele dela. E aí, providenciar o resfriamento da área queimada com água corrente, fria de torneira. Remover imediatamente os objetos, como os anéis, pulseiras, relógios, colares, cintos, sapatos, roupas, antes que a área afetada comece a inchar. E após o resfriamento da área queimada, se ela for menor que 5% da superfície corporal, ela pode ser protegida com gases, compressas ou toalhas de algodão úmidas e em seguida coberta por plástico ou outro material impermeável. E, por fim, o paciente deve ser envolvido com manto ou cobertor, cabendo lembrar que tem que resfriar a queimadura, mas sempre aquecer o paciente. E aí providenciar o atendimento médico, caso seja necessário. E aqui a gente tem os primeiros socorros, que no caso são os procedimentos preliminares a serem executados frente a uma queimadura química. E aí contém como conduta, inicialmente, né, enxaguar o local afetado por pelo menos 20 minutos em água corrente, remover essa substância química, caso ela tenha caído na roupa, para que ela não possa se alastrar também em outras áreas e atingir essas outras áreas, e também para que a roupa, né, ela não encoste, grude na queimadura, porque aí deixa mais grave. E aí, no caso de os olhos terem sido afetados por substância química, enxaguar abundantemente em água corrente até a ajuda médica. E se a pessoa usar lentes de contato, retirar imediatamente. E aqui a gente tem essas duas imagens representando esses procedimentos, e aqui a gente retira a substância sólida antes de lavar o local afetado, e aqui do olho atingido, né, pela substância química, sendo lavado com bastante água. Aqui a gente tem os primeiros socorros em caso de queimaduras elétricas. Essas queimaduras elas são bastante perigosas, podendo também acometer o socorrista como vítima. Então, por isso tem que tomar muito cuidado como não tocar na vítima, porque a corrente elétrica pode ainda estar presa ao corpo dela. E aí providenciar em desligar a corrente elétrica, ou como ilustrado aqui na imagem, afastar, né? Que a gente vê que o socorrista ele pega um pedaço de madeira, que é o indicado, e afasta o fio. E aí, em todos os casos de queimaduras, encaminhar sempre para o serviço médico, pronto-socorro, ou hospital mais próximo. E aí, quando a pessoa é atingida por uma corrente elétrica, vai existir sempre um ponto de entrada e um ponto de saída. E aqui a gente tem a queimadura, as queimaduras solares, né? Os primeiros socorros em caso de queimaduras solares. Que, no caso, são aquelas queimaduras que costumam atingir as pessoas que deixam sua pele exposta durante muito tempo no sol e sem proteção. E aí pode surgir manchas vermelhas, inchar, desenvolver bolhas, e vir acompanhado com uma dor, com calor, coceira. E essas são as queimaduras que elas costumam ser tratadas em casa, sem precisar recorrer ao hospital. E aí ela tem como os procedimentos a serem feitos, aplicar água fria para baixar a temperatura corporal,
oferecer água para a vítima, porque ela vai se encontrar em estado desidratado e até indisposta, aplicar cremes para hidratar a pele, e aí, caso aconteça de piorar o quadro clínico do paciente, como ele começar, por exemplo, a vomitar, ter diarreia, tontura, desmaio, febre, aí é necessário procurar o atendimento médico. E aqui a gente tem os primeiros socorros em caso de queimaduras térmicas. São aquelas queimaduras ocasionadas tanto pelo frio excessivo, né, como pelo quente. E aí tem como procedimento remover a fonte de calor, esfriar a área queimada com água fria, não usar gelo, pois pode agravar a queimadura, inclusive o gelo, né? O gelo pode ter sido um dos que ocasionou a queimadura. E aí cobrir a área com um pano limpo e providenciar atendimento médico caso seja necessário. E aqui a gente tem os primeiros socorros em caso de queimaduras biológicas, são as queimaduras que são provocadas por animais e vegetais. Quando a queimadura ela é provocada por um agente biológico, como, por exemplo, água-viva, caravela, tem como procedimento, primeiros socorros, lavar a área queimada com água corrente, proteger a área queimada com pano limpo e procurar ajuda médica, caso seja necessário. E aí, se a queimadura for causada por vegetais, lavar imediatamente a área com bastante água e sabão durante 5 a 10 minutos e envolver o local com uma compressa limpa e procurar ajuda médica de imediato. É necessário também essa ajuda médica de imediato, porque o alimento ele pode também ter veneno. E nunca passa nada sobre as queimaduras. Existem vários mitos como, por exemplo, se passar tomate, manteiga, café, álcool, pasta, ajuda a desfeccionar ou até acelerar o processo de cicatrização da queimadura, mas não passam de mitos, porque a única coisa que a gente pode passar em uma queimadura é água corrente, em temperatura ambiente e nunca gelada. E aí qualquer outra receita caseira, produto, até mesmo pomadas que as pessoas têm em casa, que compraram na farmácia, elas não devem ser utilizadas caso não tenham orientação do profissional habilitado. E isso tudo a gente tem que evitar, né? Porque a pele, quando ela é queimada, ela fica extremamente sensível. E aí qualquer coisinha pode irritar ou causar uma infecção. E aí, além de desconsiderar a execução desses mitos, levar em consideração alguns cuidados, como não tocar na queimadura diretamente. Se for necessário ali fazer um curativo, procurar utilizar luvas ou lavar as mãos muito bem. Nunca estourar as bolhas, porque as bolhas elas se desenvolvem ali com o objetivo de proteger a área queimada de agentes externos. E caso seja necessário estourar as bolhas, só vai ser realizado por especialistas. E também as lesões, elas podem se agravar ainda mais quando elas grudam com algum tecido ou corpos estranhos. Então, procurar não lavar ou retirar, porque aí na tentativa de retirar, de desgrudar, né, pode arrancar um pedaço de pele junto e aí agravar ainda mais a queimadura. Bom, então, gente, é isso. Se vocês quiserem estudar mais, tem aqui essas referências bibliográficas para vocês estarem acessando. Uma boa aula.